E aí, pessoas, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem, ó, bacana, tudo tranquilo, tudo legal, tudo na mais perfeita paz, beleza, né? Ó, antes de qualquer coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? E comenta, beleza? Hoje eu quero falar dessa maravilha aqui, ó, Carmen de Mérimée e também a Carmen de Bizet, essas duas maravilhas, uma não vive sem a outra. Assim, eu nem sei se a Carmen do Bizet, a Carmen do Mérimée, ela é mais famosa do que a peça, a ópera do Bizet, do Georges Bizet. Mas como isso aqui, né, isso aqui deu origem a essa ópera extraordinária, eu não posso deixar de, assim, eu até pensei no início em falar só da Carmen do Mérimée, porque era a base, a literatura, é o conto, tudo isso aqui. Mas como caiu na minha mão a Carmen do Bizet, que é musicalmente mais famosa do que o texto, porque é muito mais famosa a música, todo mundo de alguma forma já ouviu por aí, em algum canto, de alguma forma, música de elevador, seja lá do jeito que for. Já o texto do Mérimée, eu tenho lá minhas dúvidas se o público de hoje, né, tem contato, se o público de hoje sabe, né, se conhece. Assim, teve novela, teve filme, teve de tudo com esse texto em mão. Teve novela brasileira, teve filme, de todas as formas. Só que eu tenho a sensação, a impressão que isso aqui ganhou o jogo desse aqui. Entendeu? Ganhou o jogo. É uma impressão que eu tenho. Não posso estar certo. Pode ser que não esteja certo. Mas uma venceu a outra. Entendeu? E musicalmente, né? A gente sabe como é que é. Olha só. Olha só. Ó. Que beleza. Cantado em francês, letra francesa. Belo, né? Isso é demais, gente. Não é belo? Hein? Não é maravilha? Não é beleza? Isso não é uma super canção? Ai, meu Deus. Olha só, a letra que a Carmen tá falando aí em francês é exatamente isso aqui, ó. Ó, o amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar e que não adianta chamar se a ele convém recusar. De nada valem ameaças e pedidos, dizer coisas bonitas ou se calar.
Se eu preferir um outro, ele nada me disse e é dele que gosto. O amor, o amor. O amor é um menino cigano que nunca conheceu qualquer lei. Se você não me ama, eu te amo. E se eu te amo, tome cuidado. Essa é a deixa, entendeu? Pra Carmen. Carmen é a deixa. Ela tá sempre falando isso. Que se você me ama, tome cuidado. Essa história é o seguinte: a Carmen é uma cigana, entendeu? Dom José era um policial, um policial que ele vê a Carmen se... Na peça, eu tô falando da peça. Ele vê ela na frente de todos aqueles rapazes dançando, fazendo jogo de sedução, e ela deixa uma flor para ele. Deixa uma flor para ele, e a partir do momento que ele deixa ela coloca uma flor na mão dele, ele tá meio que já... Ele vê todo aquele jogo de sedução, toda aquela dança extraordinária, ele fica enlouquecido por ela. Ele praticamente larga o exército para viver com ela. Ele larga o exército. Eu vejo muita semelhança nisso aqui, na ideia do Fausto, que eu já inclusive fiz um vídeo tempo atrás, o Fausto, tanto do Goethe, entendeu? Quanto os Faustos que existiram na Idade Média, aquela coisa da venda da alma, você vende a sua alma. O amor é uma possessão, você está possuído pelo outro. E assim, e não há, até na figura aqui, é uma figura meio mefistofélica, pode dizer assim, porque ela é uma demônia, ela é uma diaba. Ela seduz os homens, ela faz o jogo de sedução, seduz os homens e os deixa completamente enlouquecidos. Completamente enlouquecidos, esses homens ficam loucos e acontece o que tem que acontecer. O sangue é a base da história, entendeu? O Bizet, ele pegou extraordinariamente bem. O Bizet, francês, viveu somente 37 anos. Ele começou muito cedo escrevendo óperas, escreveu muito cedo, e quando ele pegou esse texto aqui, ele pirou. A Carmen meio que seduziu ele também. Ele se jogou todo na composição da ópera, para fazer a melhor ópera possível. E segundo o próprio Nietzsche, tinha as óperas wagnerianas, né, que era a sensação da Europa, e essa pegada latina, essa pegada quente, essa pegada sangue, além de seduzir o Bizet, seduziu também o Nietzsche. O Nietzsche dizia que isso era a melhor ópera já escrita por um ser humano. Imagina se ele tivesse conhecido o que o Brasil fez aqui, né, em matéria de música. Se ele tivesse saído da Europa e tivesse baixado no Brasil no século XIX, começo do século XX, ele ia enlouquecer com a temática, o sol, o calor, tudo isso que está na ópera do Bizet. Só um detalhe técnico que eu quero colocar sobre isso aqui. A primeira apresentação da ópera foi em 1875. A ópera tinha cerca de 4 horas e uns quebrados, entendeu? A ópera enorme, um negócio gigantesco. Mas a primeira apresentação foi tão confusa, tão louca. Assim, quem cantava não estava entendendo o que estava acontecendo, não estava... Era uma confusão, aquela coisa de você fumar e cantar ao mesmo tempo. Eles não estavam acostumados com a modernidade do Georges Bizet, que veio com algo assim extremamente novo, extremamente moderno. Cantar. A primeira vez que a ópera foi encenada na França, eles mais recitavam do que cantavam. E isso trouxe assim uma extrema confusão para quem estava, né, ali tocando os instrumentos. Foi uma bagunça. Foi tão bagunça que os críticos, obviamente, né, os críticos franceses caíram de pau na ópera, e ela disseram: é horrível as músicas, tem a rabaneira que é boa, mas o resto é fraco, etc, tal. E o Bizet
ficou extremamente frustrado com o que aconteceu. Quando ele estava preparando em 1870 e pouco, uma encenação da peça na Áustria, ele veio a falecer. Eu acho que o baque da rejeição da peça foi tão grande entre os franceses, e ele sentiu isso, que ele morreu. 37 anos, morreu. Foi, entendeu? Os franceses não entenderam, acharam a Carmen extremamente vulgar, ela era, assim, chamaram ela de prostituta, disseram um monte, falaram um monte da Carmen, escandalizou os franceses que não estavam acostumados com esse tipo de história. Assim, eles não leram o próprio Mérimée. É o que dá a entender. Eles não leram isso aqui. Eles não leram parece que não tiveram contato com o Mérimée, porque como é que, né? Como é que vem dizer que a mulher aí botava aqui, gente? As coisas, né, que... Aí quando ela foi encenada na Áustria, anos depois, ela foi, assim, teve um grande sucesso. O Bizet morreu um pouquinho antes da estreia. O Bizet morre, e aí o que acontece? Os franceses reconheceram, quando ele morreu, os franceses reconheceram ele como o grande gênio da ópera de todos os tempos. O enterro dele teve milhares de pessoas, entendeu? Os jornalistas fizeram meia culpa. Não, nós estávamos errados. A Carmen é extraordinária, a peça é maravilhosa, as músicas são fantásticas. E ele foi enterrado como grande gênio. 37 anos. 37 anos. Agora, assim, a bizonhice, né? A bizonhice da crítica jornalística, né? Que nós temos, tanto faz do passado quanto agora, de não reconhecerem de pronto uma maravilha. Precisou dos alemães enxergarem isso, entendeu? Os alemães enxergaram, tanto que o Nietzsche escreveu várias e várias vezes sobre a peça, falando maravilhas, dizendo tanto que ela era gloriosa. Assim, ele gostou, claramente ele gostou, mas tinha também ele queria dar uma espetada no Wagner, que era desafeto dele, entendeu? Aí ele foi, escutou a Carmen, e aí a história a gente sabe como é que foi, e a música, depois teve filme, aquelas coisas todas, patatá, que a gente já sabe, ter filme, ter novela, tem tudo. Mas deixa eu falar um pouquinho disso aqui, né? Senão eu vou ficar 2 horas falando do Bizet, por conta da ópera, que é extraordinária, e acabo deixando o Mérimée, que é o criador da história, entendeu? Meio que de lado. Não, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode, não podemos deixar de fazer, não vamos fazer isso. Seguinte, ele nasceu em 1803, morreu em 1870, foi um sujeito extraordinário, escritor, arqueólogo, historiador, senador, filólogo, foi tudo. Ele nasceu em berço esplêndido, teve uma excelente educação, e por conta disso ele estava em alta em Paris, na França. Ele como arqueólogo, ele rodou a Europa para cima e para baixo, entendeu? Trabalhou muito bem os textos dele com relação à cultura dos países onde ele visitava. Ele colocou tudo que ele conhecia, dos países que ele visitava nos textos que ele escreveu. Olha só aqui, ó. Colomba. Dizem que isso aqui é extraordinário. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu ainda não li. Isso aqui eu tenho guardadinho para ler. Vou ler e vou fazer vídeo. E essa outra maravilha aqui, ó. Que dizem, eu ouvi a boca pequena, que é melhor do que Carmen. Isso aqui. La Venus de Ile. Melhor do que Carmen. E também tem, pelo que eu escutei, a questão da sedução. Eu não sei como é, porque eu não li, mas dizem que aqui também ela bebe no mesmo jogo de sedução da Carmen, que ele vai construir uma história que tem uma atuada também de jogo de sedução
diabólico ou coisa que o valha. Mas assim, vale procurar que tem um texto por aí. Aqui, a Carmen, ela conhece esse Dom José. A história ela é contada, vamos dizer assim, pelo próprio Mérimée, né, em primeira pessoa. Entre aspas, essa figura está visitando a Espanha, e lá ele tem contato com um bandido, um sujeito chamado Dom José, que ele tá fugindo da polícia, ele vai parar num albergue, uma espécie de albergue, um hotelzinho, o autor, e lá ele tem contato com esse bandidão. Todo mundo tem medo desse Dom José, todo mundo tem. Mas ele tá lá, conversa, troca ideia, etc. O dono desse albergue, desse lugar, reconhece o Dom José e parece que tem uma recompensa de 200 dinheiros, 200 alguma coisa pela cabeça desse Dom José. E ele tá dormindo lá, sono solto. O dono dessa estalagem, dono desse local, corre para chamar a polícia. E esse autor, essa pessoa que está narrando, esse Mérimée, pode-se dizer, ele avisa o bandidão, e esse bandido foge. Aí depois a polícia chega no local, não encontra mais ele, aí a recompensa não é paga, aquela coisa toda. E o autor, assim, tipo, o problema não é meu. Eu conheci o cara, conheci o cara aqui, conversei com ele, troquei uma ideia comigo junto com ele, troquei uma ideia e tal, eu não vou entregar o cara, não vou fazer isso. Não é do meu, eu tô aqui, tô visitando o local, não tenho nada a ver com os assuntos deles aqui, etc, tal. Tempos depois, o autor tá andando por um local e ele conhece a Carmen. Os dois trocam ideia, o autor tem um relojão, né, muito legal, muito bacana, um relojão, obviamente não é de pulso, né, um relojão de bolso, bacana, bonito. A Carmen fica de olho, a cigana, ela fica de olho, assim, poxa, como é que é esse relógio? Mostra pra mim, não sei o que, tal. E aí aparece o Dom José, que é uma espécie de marido dela, marido, namorado, namorido, sei lá. E eles trocam ideia, ela passa umas cartas, passa uns negócios e tal, e depois o Dom José dá um esporro nela lá, ela vai embora, e o autor também sai também, aí ele percebe que foi roubado o relógio dele. O relógio dele foi roubado. Ele, poxa vida, né, caramba, meu relógio e tal. Aí ele, não vou dar queixa não, aquelas coisas, vou dar queixa não. Passa mais um tempo, porque acontece o seguinte, esse texto do Mérimée, o pessoal costuma reclamar, porque ele passa assim, só no terceiro capítulo é que ele vai entrar justamente nas histórias da Carmen, Dom José, etc. Antes, ele passa 2 capítulos fazendo descrição. Podia ser uma coisa bem comum naquelas plagas, naquela época. Ele passa 2 capítulos contando os ciganos, não sei o que, fazendo 2 capítulos. Nesse terceiro que ele entra com a história do autor com o encontro com a Carmen. Só no terceiro capítulo. E aí o que acontece? Anos depois, ele vai reencontrar esse Dom José preso. O autor vai encontrar esse Dom José preso. E antes, um pouquinho antes, ele vai recuperar o relógio dele. O autor vai recuperar o relógio que foi apreendido com o bandido. E aí é que, propriamente dito, vai começar a história. Tem uma confusão, assim. A história ela é truncada. Nessa terceira parte vai ser a narrativa do Dom José, contando a história dele, de como ele era policial, ele servia a guarda, ele abandonou ele foi preso, ele tinha sido preso porque ele desobedeceu uma ordem lá, a Carmen salva e tira ele da prisão, consegue tirar ele da prisão, e ele vai virar um cigano. Mas o que rola? Nesse meio tempo, esse José, ele começa a se cansar da vida de cigano,
e o negócio começa a não dar certo, porque ele não é um cigano propriamente dito. Ele não é um cigano. A Carmen então começa a abusar dele, começa a encher o saco, e ela começa a ter contato com outros homens, com outras figuras, entendeu? E o Dom José é extremamente ciumento. E aí é que vai ter o mote pro final tanto daqui, né, que difere bem, assim, com uns personagens que não existem aqui, entendeu? São duas vertentes, mas elas vão terminar quase do mesmo jeito, e eu não vou dar spoiler de como isso termina. Você pode até imaginar, você pode até pensar da forma como esse jogo de sedução, essa forma como a Carmen vai tratar esse Dom José, como isso vai terminar. Assim, no meu entender, é quase uma tragédia grega, uma tragédia anunciada, entendeu? É um espírito de tragédia que está aqui. Ela vive o tempo todo dizendo o seguinte, tipo, ninguém manda nela, ela faz o que ela quiser, ela tá com o indivíduo porque ela quer, bem século XXI, bem feminista, né? Ela não quer saber de homem mandando nela, entendeu? Ela se serve dos homens, ela seduz os homens, mas ela não quer nenhum homem mandando nela, de jeito nenhum, entendeu? Ela é livre, o tempo todo dizendo isso, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, vocês não mandam em mim, etc, etc, etc. Então esse cenário, essa forma como se delineia a tragédia, a gente já dá para perceber, assim, homem ciumento, mulher que seduz outros homens, etc, etc, etc. O que isso vai dar, né? Qual a consequência dessa situação, entendeu? Então é isso, são duas grandes obras. Eu recomendaria muito para você aí que tem interesse, buscar essa Carmen, traduzida aqui no português pelo nosso grandíssimo Mário Quintana, ó, aqui, ó. Tem umas edições mais novas, com todos os textos do Mérimée, com todas as obras, com todos os textos principais que ele escreveu, é um catatal que tem por aí, mas essa edição aqui é de 1987, aqui são vários contos aqui dentro aqui, mas não como a mais nova, a mais moderna, o que a gente tem vendendo nas livrarias aí, mais modernas. Essa edição aqui é bem mais antiga, mas tem a Carmen, e você pode ler em português essa obra. E essa edição da coleção Folha Grandes Óperas, que eu não sei se tem no site, se está no site, né, se está para a venda, não sei se tem. Se tiver alguma chance de você botar a mão nisso aqui, pegue, vale muito a pena. E outra coisa, tem a Carmen do Bizet, tem vários vídeos na internet com a ópera inteira, completa, com legenda, às vezes em espanhol, legenda em português. Vale muito a pena você tomar o contato. Essa obra aqui, ó, ela vem com todo o texto em francês, ó, todo o texto em francês, o texto em português, tá? Com todas as partes, com tudo que tem direito, vale muito a pena. Ó, digo mais, se você, olha só como é que ela é bem cuidada, ó. Olha só. Lembra, eu tenho uma flauta mágica do Mozart, dessa mesma coleção, que eu já fiz um vídeo há um bom tempo atrás. Vale até a pena se dar uma procurada, que era essa mesma série aqui da coleção Folha Grandes Óperas. Ó, olha aqui, ó. Olha que beleza. Bacana pra caramba. É um negócio muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Olha aqui os personagens principais, ó, da ópera. Ó. Olha só. Carmen, Dom José, Micaela, que não tem no Mérimée. O Escamilho, que é o toureiro. O Zuniga, o tenente. Morales, o cabo. Frasquita, uma cigana. Mercedes, uma cigana. Daicaro, um contrabandista. E Remendado, um contrabandista. É um negócio realmente sensacional. Não sei se está dando para ver. Sensacional. Muito bem cuidado. E o nosso livrozinho, né? Ó. Olha só. Beleza? Ó, para fechar, um pouquinho da melodia do toureiro. Olha que beleza. Ó.
Bacana, hein? Muito bonito, hein? Ó. Carmen de Bizet, Jorge Bizet. Ó. Ó, gente, então é isso. Curte o vídeo. Curte o vídeo. Ó, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem, beleza? Hoje eu falei da Carmen do Mérimée e também um pouquinho da Carmen de Bizet. Tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem aí um pouquinho com o grande som do Bizet. Aí, ó. Ó só.